Olá, pessoal. Eu sou a professora Sandra Lúcia, né? Eu sou professora de Educação Física e sou mestranda no programa do PROEF, né? Formação no mestrado em rede nacional, tá? Eu estou situada no Polo Sul de Minas, no Rio Pomba. E é um grande prazer que eu venho aqui apresentar uma síntese reflexiva da primeira disciplina que a gente está estudando aqui no curso. Ela foi intitulada como uma problemática da educação física escolar. Tá? O que eu penso a respeito? Essa disciplina ela foi muito importante. Por quê? Porque ela funcionou, no meu caso, como um divisor de águas. Tá? O meu processo de formação, né? Um processo de reflexão e ainda uma construção da minha prática pedagógica nos dias de hoje, a partir da relação que a gente teve com essa disciplina. Então, para mim, foi um passo muito importante, um início, né? um pontapé muito positivo. Tá? A gente sabe que ao longo da disciplina a gente tem diferentes problemas, né, que atravessam a educação física escolar e ainda nos dias de hoje. O que é mais pontual é que essas problemáticas elas não vão aparecer de forma isolada. Elas são problemáticas que se constroem através de uma relação diária, né, na educação física e através da própria história da disciplina. Então, é uma questão de legislação, é uma questão da forma como a escola compreende o corpo, o movimento em relação à própria educação física, o olhar para o esporte, né, a participação dos alunos e o papel do professor também nessa disciplina. Então, a gente pode colocar que essa característica das problemáticas, elas são bem atuais e elas estão há muito tempo na educação física. E até o momento, o que nós devemos fazer é refletir cada vez mais para que a gente possa mitigar, né, essas problemáticas e tornar elas como um objeto de estudo, ao meu ponto de vista, ok? Eu organizei essa apresentação em duas partes principais. Na primeira parte, eu vou trazer para vocês a apresentação das problemáticas que foram discutidas e a partir de textos e artigos pelo PROEF. Então, vai ter um slide, o primeiro slide, vai ter um mapa conceitual, tá? Que eu vou mostrar para vocês agora, esse mapa conceitual. Ele está aqui. Aqui no título, eu tenho um link em que vocês vão poder acessar o caderno Desafios da Educação Física Escolar, é onde se situam as principais problemáticas da educação física. Não são as únicas, né? Corrigindo, não são as únicas, mas assim, ali vão aparecer autores muito importantes, como Suraya Darido, Barroso, Gonzalez, entre outros, né? E vão nos ajudar a compreender melhor os nossos desafios, tá? Na segunda parte, eu vou apresentar uma reflexão pessoal e pedagógica. Essa reflexão, ela foi construída a partir das discussões com os colegas em aula, né? Foi uma reflexão muito positiva, tá? Ela vai trazer as características das intervenções que eu sugiro, né? A partir principalmente da ideia da educação física superar as características de fragmentação da área, de exclusão e apenas até mesmo de conteúdos repetitivos. Então, a gente vai colocar, tá? A gente vai entender também que quando a gente for falar dessas problemáticas todas que estão aqui, que são as 6, a gente vai saber que elas não são uma coisa simples, né? Ou mesmo pontual, que elas estão interrelacionadas. É um fato muito importante, né? E essas questões não são isoladas, gente. Elas são históricas, elas são sociais, elas são pedagógicas e o mais grave, elas são legais, porque elas estão na LDB. Tá? Então, vão interferir diretamente na forma como a educação física é vivida por nós, professores, né, da disciplina na escola e é olhada pelos colegas, né, que constroem o colegiado. Né? Eu digo colegas como os professores, como a família, como a própria gestão. Então, elas são características desse conjunto, ok? A educação física escolar, a gente sabe também que ela passou por muitas transformações ao longo do tempo.
ela não vem assim, né? Desde o século XIX, quando ela teve o seu ingresso nas escolas, e essa história dela, esse tempo dela, marca muito uma visão ligada ao biologicismo, a uma característica técnica e esportivista. Então, assim, muitas vezes o foco que a gente vê está sempre no olhar do desempenho físico, numa repetição mecânica, no rendimento, no corpo, e a visão desse corpo como uma máquina, né? E uma prática física, simplesmente motora, correto? E aí a gente tem um relato importante que é as inovações, as características que vão acontecer, né, através de debates no campo acadêmico. Essas relações, como os movimentos renovadores da educação física, têm uma visão diferenciada e começa a questionar essa postura construída historicamente pela educação física, né, no conceito da sua epistemologia, e aí traz uma forma de compreender essa área de conhecimento com uma outra ponte, não uma relação de uma atividade, mas uma relação de uma cultura corporal de movimento. E aí a gente vai perceber o corpo, né, o movimento, a linguagem, a participação e a inclusão na relação da formação humana. Só que tem um problema. Começa a ter esses impasses, né? Começa a ter essas tensões que são geradas pela LDB de 61, 71 e principalmente pela atual de 96. É aí que a gente vai colocar, tá? A primeira problemática que vai aparecer aqui, que é essa relação desses impactos legais, que foi o que foi estudado, vai trazer para mim o olhar de uma legislação onde as mudanças legais em diferentes momentos acabaram criando lacunas ou ambiguidades sobre o papel da nossa disciplina dentro da escola. Então, essa é uma questão muito conturbada, né, dentro da nossa prática pedagógica, principalmente quando se refere à questão da facultatividade, que é um exemplo muito forte. Muitas vezes, essa relação da facultatividade enfraqueceu a compreensão da educação física como componente curricular obrigatório, formativo e ainda, gente, necessário na relação dos alunos, né? Em formação de uma visão crítica, reflexiva. Então, assim, é uma característica que muitas vezes levam à interpretação secundária da área. Né, colocam muitas questões em relação à sociedade, à cultura da escola, ligada a uma disciplina que está conceituada simplesmente na fase recreativa ou que ela é dispensável. Né? Então, eu acho que nesse conceito desses impactos legais, o que a gente tem é uma desvalorização da área, que muitas vezes é marginalizada pela escola, devido a essa facultatividade, e automarginalizada pelo próprio professor. Né, que simplesmente cai num conforto de aceitar uma relação discriminatória, ok? Então, é uma problemática que a gente tem que debater, refletir, para ver o que a gente pode fazer para mudar essa visão histórica e sociocultural, né, a respeito do papel da educação física dentro da escola. Lembrando que a Lei 61 e 71 traz uma relação biologicista capitalista, contudo, a lei de 96, ela ainda constrói esse mesmo conceito, se nós formos olhar de uma maneira mais enfática. Por quê? Primeiro, porque ela diz que os alunos têm que se adequar às faixas etárias. Segundo, porque ainda a lei da facultatividade funciona, e mais abertamente, alunos que trabalham mais de 6 horas estão dispensados da aula. Então, é uma relação de que tem uma questão capitalista, né? Que Darido pontua muito bem, tá? A lei de 2003, eu coloco que ela é um retrocesso, igualmente a posição dos autores que escreveram o artigo, porque ainda continua na facultatividade, ainda continua na dispensa das aulas, né? E uma dispensa que dificulta muito a nossa identidade, por vários fatores, né? E essa dispensa, ela se torna uma cultura construída na própria escola, de alunos para aluno. E aí vai afastando cada vez mais os alunos da nossa aula, ok? Outra problemática importante
é o que a gente chama, eu vou passar primeiro para esse aqui, é o abandono do trabalho docente, ou melhor, o desinvestimento pedagógico. No artigo, Gonzalez chama entre o rola-bola e o movimento renovador. Então, é uma relação que acontece desse abandono do trabalho docente em relação a essa nova prática inovadora ou renovadora da educação física escolar. Aí, essa relação entre um e o outro é o que ele vai denominar, Gonzalez, de um hiato, correto? Que é essa separação. Por quê? Porque dentro dessa visão, esse abandono ele acontece quando o professor se sente desmotivado, isolado, sem formação continuada ou sem reconhecimento, ok? E aí ele constrói uma prática que não é nem tradicional e que não é nem inovadora. É simplesmente um abandono do trabalho docente. Ou melhor, o tal desinvestimento pedagógico, que é denominado o rola-bola. E aí, por que é desinvestimento pedagógico? Porque a gente sabe que a forma pedagógica é a característica que a gente enfrenta na realização de um planejamento, de uma praxe intencional, e não é o caso, ok? Então, para mim, essa relação dessa característica que provoca no professor esse desânimo é muito sério, como uma problemática que deve ser revista a todo momento, ok? Dentro dessa visão que provoca, nós temos a característica de reduzir a educação física dentro de uma questão que vai além do rola-bola, gente. Além do rola-bola. É uma característica de uma dicotomia entre o saber fazer e o saber sobre o fazer. Então, reduz a gente, aqui nesse momento, a um elemento somente motor ou um elemento somente conceitual. Né? Essa característica é uma visão que o professor constrói na realização da sua aula. Né? Então, os artigos lá vão mostrar, as leituras que nós fizemos, que os professores eles desencadeiam duas formas. Né? São uma visão de desequilíbrio da área. Ou o professor trata muito da parte teórica em sala de aula, ou ele trata muito a parte prática, somente na quadra. Ou vice-versa. O professor, ele não contextualiza o que foi trabalhado no quadro com o que ele está atuando dentro da quadra. Então, isso aí traz esse afastamento do saber fazer sobre o saber sobre o fazer. É uma falta de entendimento, né, do que nós temos enquanto prática, uma falta de desinformação. Por quê? O saber fazer estava relacionado a uma prática tradicional, a qual o professor se sustentava na sua visão de domínio da disciplina, a qual ele tratava as aulas através de movimentos, do fazer, do executar, tudo simples. Ao partir do momento, na década de 80, né, período de 85, que surgem os movimentos renovadores, entra uma nova crise. Né, a crise do entendimento a respeito do que essas abordagens propõem. Tá? Então, elas simplesmente reduzem o professor a quê? O que elas trazem nessa sua relação? Aí é que está a questão. O professor não percebe o que essa relação dos movimentos renovadores quer colocar em termos de trabalho. E aí, nessa dúvida, ele começa a se distanciar. Né? Tem outras tratativas que foram colocadas nos artigos, né? Que os professores preferem dar aula em sala de aula por conveniência. Né? Os alunos são menos indisciplinados, têm menos bagunça, a própria escola, né, investe menos em material, então essas dificuldades encontradas na escola muitas vezes trazem essa redução, essa separação e essa dicotomia entre corpo e mente. Ok? É um ponto muito forte na educação física. O meu ver é o mais problemático, porque a gente tem que entender, ao mesmo tempo que a educação física tem uma especificidade ligada ao movimento, mas que esse movimento não é uma coisa isolada, não existe um movimento isolado, até porque nós, enquanto sujeito, não temos um corpo, somos o nosso corpo, e é nessa relação em que a gente tem que contextualizar esse movimento. Okay? Então, é uma característica de diálogo, de interação entre o fazer e o saber sobre o fazer.
ok? Então, aqui eu já coloquei 3 problemáticas, uma que tensiona, outra que provoca e outra que reduz o olhar da identidade da educação física dentro da escola. Uma outra problemática bem delicada, né, ao meu ver também, é a inquietação no tratamento do esporte. Esse aqui foi uma grande discussão que nós fizemos em sala de aula. Por quê? Porque o esporte, muitas vezes, ele reproduz um modelo competitivo, seletivo e de rendimento, né? E aí nós temos que trazer uma outra característica para a educação física, porque a educação física ela não está mais ligada a um conceito diretamente tradicional no que diz respeito à sua metodologia. Por que eu coloco isso? Porque o conteúdo trabalhado não é apenas uma forma técnica, repetitiva, mecânica. Não, ele vai além. Ele usa o esporte, que é um conteúdo que nós sabemos hegemônico em uma prática tradicional, mas esse conteúdo utilizado em uma prática tradicional, ele tem que ser revisto em relação à necessidade do sujeito nos dias de hoje. Qual é a sua necessidade? Ter uma aplicabilidade relacionada à saúde, ao próprio trabalho, a uma questão de lazer, a uma qualidade de vida melhor. Então, o esporte, ele não pode funcionar como o esporte na escola, mas sim como o esporte da escola, que é aquele esporte colocado em relação à realidade do aluno, né? A realidade do que eles vivenciam no dia a dia. Eu coloco e digo, não é deixar de trabalhar a técnica. Nenhuma abordagem que se diz crítica, ela tem esse impasse, correto? De esquecermos o movimento como ele é, esquecermos a técnica da atividade esportiva porque ela é excludente. Não, só que a técnica, ela não tem um fim nela mesma, ela proporciona outra característica, até porque, né, todo sujeito tem a sua própria técnica. Se formos lembrar o que o Daolio expôs para a gente, né, nas suas concepções antropológicas e culturais de Clifford Geertz e Marcelo Mauss, a gente vai entender que uma técnica corporal é aquela técnica que você constrói, que tem uma teia de significados, tanto num valor singular quanto num valor plural. Então, o esporte na escola, ele deve dar lugar ao esporte da escola. Ele não deve perder as suas características, as suas visões da lógica interna, não, a sua característica de um contexto cultural, que é desenvolvido pela própria BNCC, mas ele deve construir a sua própria história dentro de cada contexto, dentro de cada turma, dentro de cada escola, ok? Para que a gente possa, sim, trazer frutos maiores e, com certeza, esses frutos aparecem, ok? Então, a gente tem que revelar uma relação diferenciada do que é o esporte hoje em dia dentro da escola e não trazer ele como uma problemática da educação física escolar, ok? Outro conteúdo que a gente trabalha muitas das vezes é a indisciplina e o afastamento, né? Que ele é alimentado por essa visão desse esporte na escola. Por quê? Porque é um conteúdo que pode ser trabalhado de forma menos atrativa, é um conteúdo que pode colocar o aluno na indecisão da prática esportiva por achar que não é habilidoso, que ele está próprio se colocando nesse sentido, e aí ele vai usar a arquibancada como um lugar simbólico de afastamento. Tá? O aluno está presente fisicamente, mas está ausente pedagogicamente. E aí a disciplina precisa ser compreendida como isso aí como um sinal. O que está acontecendo de errado? Por que essa prática pedagógica ela tem que ser repensada, correto? Eu não posso afastar ele porque ele não gosta da educação física, mas porque ele não se sente pertencente à aula. Muitas das vezes essa problemática ela se encontra aí. Correto? Então, eu tenho que desenvolver uma característica onde eu não traga essa vergonha, né, do aluno praticar a nossa aula. Correto? Então, é um problema muito sério que a gente desenvolve. A outra característica que eu acho importante é a disciplina, né, que tem uma passada do artigo que eu achei importante mesmo, falando de Latale, né, que ele expõe que a excessiva regra não consciente, não explicada, não dialogada, ela gera indisciplina, né? Eu tenho o conceito de que o diálogo ele constrói,
e a falta dele destrói. Então, dentro dessa característica da indisciplina, que está associada diretamente a um afastamento, a gente tem que entender os problemas existentes para que a gente possa trazer estratégias para combater essa visão, tá ok? E a não participação do aluno é um problema muito sério, que vai gerar, logicamente, essas duas problemáticas, vai alimentar elas, ok? A outra problemática em que a gente discutiu foi assim, o ápice da nossa disciplina. Por que o ápice? Porque nós fizemos uma experimentação, né? Nós usamos uma relação procedimental para nós testarmos essa questão de gênero nas aulas, né? Dessa visão de sexismo. E isso nós chamamos de uma prática através da invisibilidade das habilidades femininas. E foi muito interessante, porque ainda hoje, no século XXI, existem marcas de sexismo, existem marcas notórias da invisibilidade das meninas, uma separação entre elas, né, e os meninos, e a ideia equivocada dessa fragilidade feminina, ou melhor, dessa superioridade masculina em determinadas práticas corporais. Tá? As concepções não são naturais, elas são construídas culturalmente, socialmente, historicamente, tá? E é assim que a gente tem que enfrentar isso dentro da educação física. Lá na frente eu vou mostrar a estratégia que eu utilizo, correto? Para que a gente possa realmente combater, tá? Então, é uma questão que vai garantir ao aluno a sua participação de maneira ativa, tanto de meninas quanto de meninos. E nós, enquanto professores, temos que entender que essas situações limites que estão descritas aqui, né, da educação física, ela exige uma relação de busca por inéditos viáveis, que foi um tema discutido sobre a pedagogia do oprimido, né, de Paulo Freire. Muito interessante a gente entender que situações limites são desafios, né, é uma característica que existe dentro da educação física, como a crise da identidade, a dicotomia da teoria e da prática e do rola-bola, né, mas que necessita de uma prática libertadora, porque a gente tem que se soltar, gente, dessas problemáticas. Então, assim, a exigência de inéditos viáveis, descrita por Paulo Freire, né, foi uma questão importantíssima. E aí é que eu entro nessa relação. A minha expressão desse meu inédito viável, tá, ela se coloca através de uma motricidade dialógica, uma intervenção pedagógica, né, que pede por uma superação, tá? Essa superação, ela vem através do corpo, na relação do sentir, do movimento, numa questão de executar, e numa aplicabilidade, numa relação de refletir. A gente diz que essa ressignificação é uma prática, né, de ação e reflexão para que aconteça uma nova ação. Dentro dessa visão aí, eu vou colocar para vocês, nessa motricidade dialógica, 2 papéis importantes, né? Além dos conteúdos da maneira que devem ser articulados, mas principalmente do papel do professor, que é essencial na construção de novas identidades, que é ser o de polidor de espelhos, e do aluno como copolidor. É um diálogo constante, é uma formação de novas expectativas dentro da nossa educação física, e eu chamo disso de uma intervenção necessária. Agora, no segundo momento e no último, né, nesse slide, eu vou apresentar para você essas estratégias, algumas estratégias de intervenção que eu utilizei nos meus trabalhos desenvolvidos e que eu achei muito importante, tá, dentro de cada problemática. É a visão da minha reflexão e o que eu estou utilizando em termos de ação diária, ok? Vamos lá. Eu tenho aqui o entendimento que a teia das problemáticas da educação física escolar, elas necessitam dessas estratégias de intervenção. Isso aí é o fato, ok? Eu coloquei a teia por entender que elas não são pontuais nem isoladas, né? Elas são similares, elas são dentro de um contexto de interação entre uma e o outro, ou melhor, dentro de uma questão que veio crescendo do simples e se tornou bem complexa, para que a gente possa discutir, tá? Então, aqui eu coloco para vocês a primeira forma da problemática, que foram os impactos legais que a gente discutiu. Dentro dessa relação, como que eu trago a minha estratégia de intervenção? Primeiro,
entendendo que eu, enquanto professor de educação física, tenho uma participação no projeto político-pedagógico de forma ativa. Nós ajudamos a construir e a reconstruir esse projeto de maneira ativa e significativa. Isso quer dizer que eu não posso deixar escapar no projeto político-pedagógico condições da relação das questões de gênero, de como isso deve ser tratado, ou melhor, da relação da lei em termos da facultatividade, o que deve ser exposto, né, para que a gente possa realmente trazer. Então, diante desses impactos legais, uma estratégia é a participação ativa do projeto político-pedagógico da escola. A educação física precisa ocupar o seu lugar nesse PPP. Ela precisa mostrar a sua importância enquanto componente curricular, gente, porque isso foi conquistado lá na LDB de 96. E aí a gente vai trazer a verdadeira área de conhecimento da educação física, que é relacionado ao mundo culturalista, que é descrito através de um corpo que fala, de um movimento que se expressa de maneira consciente, crítica e reflexiva. Ok? Diante dessa dicotomia aqui do saber fazer e do saber sobre o fazer, eu vou trazer uma estratégia que é trabalhar através da motricidade dialógica, ou seja, eu vou construir um meio de aproximar a vivência corporal da reflexão crítica. É uma experiência muito importante e uma intervenção pedagógica positiva. Tá? Dentro da relação da indisciplina e do afastamento, a minha estratégia ela vai revelar, né, uma característica de uma estratégia denominada desconforto da arquibancada. E os conteúdos devem ser trabalhados na relação do mundo vivido. Ou melhor, eu posso até dizer que essa questão aqui está relacionada ao Paulo Freire no que ele diz respeito aos temas geradores. Por quê? Eu vou tirar o aluno de uma pedagogia do oprimido e vou colocar ele dentro de uma pedagogia libertadora. Isso é o importante. Então, vai revelar a questão dessa problemática, né, que a gente tem aí para fazer. Já diante do que eu chamo como a indisciplina, né, dessa visão aqui, eu não posso ter ela como uma punição, uma visão vazia. Não é isso, mas eu tenho que provocar o aluno a perceber que a participação dele é uma parte importante da aprendizagem. Então, esse desconforto da arquibancada, que é um projeto, que é uma apostila, né, que eu moldo, que eu construo, para que o aluno cumpra em detrimento do afastamento dele, traz aquele conforto que ele está na arquibancada. E aí faz ele pensar, não estou punindo ele não, mas eu estou relacionando ele à relação da participação, que é importante dentro da aula, ok? Então, essa estratégia aqui, ela é bem importante, ok? Agora eu tenho aqui a fragilidade do abandono do trabalho docente. Gente, essa fragilidade aqui é muito grande. O que eu tenho que construir como estratégia? Eu tenho que construir a formação continuada, gente. Eu tenho que buscar cada vez mais formação continuada para eu entender o papel do professor numa concepção inovadora, né? Para que eu possa perceber e buscar cada vez mais estratégias, ou melhor, ação, reflexão e ação. Então, isso é uma estratégia que eu gosto de usar bastante. O professor precisa reconhecer-se como sujeito, né, gente? Em uma formação permanente, isso é fato, tá? Dentro dessa forma de hegemonia, né, de hegemonizar o conteúdo de esporte, o que eu trago para a gente como estratégia? É poder compreender a técnica como construção do conhecimento e não de uma forma isolada. Não é apenas usar a técnica como uma repetição mecânica. Ela deve ser ensinada, ela precisa fazer sentido para o aluno, gente. Ela precisa fazer sentido para o aluno para que na hora do jogo, aquela relação de sentido possa ampliar a visão dele. Ok? Possa conscientizar ele do seu papel enquanto jogador, né? E enquanto aluno. Isso é importante. É uma cultura que deve se desenvolver e é uma cultura que se deve escrever através da realidade escolar. Isso aí é legal, tá? Então, a gente vai trazer o conteúdo do esporte através do mundo vivido do sujeito. Ou melhor, a gente vai utilizar ele como o esporte daquela escola, através de conhecimentos sucessivamente planejados e contextualizados, ok? Através da lógica interna deles, através do produto cultural
Isso aí é bem importante, como está descrito na BNCC. Planejar é o X da questão. Bom, a gente tem que denunciar as questões de gênero, né? Essas questões eu até falei que eu trabalho na participação do PPP, esclarecendo de que maneira isso aqui pode ser desenvolvido. Tanto aqui a indisciplina e o afastamento, quanto a questão de gênero devem estar expressos ali no PPP. Ou seja, as minhas aulas são sempre com as estratégias de uma intervenção de coeducação e de diálogo, de consciência dos alunos, do entendimento e de respeito ao outro e as características de cada um, né? Entendendo que a educação é um processo de equidade, né, de igualdade, de inclusão e de diversidade. Então, é uma estratégia necessária. Então, o que a gente pode trazer é que essas situações limites da educação, elas têm que sair através de um inédito viável para que ele possa transformar qualquer ação do professor numa relação de fracasso, de fragilidade, de marginalização. É interessante a gente trazer. A gente precisa ter uma prática que acolhe, que provoca, que problematiza e transforma. Isso aí é importante. Eu só posso dizer uma coisa, que essa ressignificação que eu tenho feito através da motricidade dialógica é uma característica muito show de bola, porque ela traz uma ação, uma reflexão, uma nova ação para mim e que, dentro desse sentido, a prática libertadora que a gente buscou no Paulo Freire, ela não vai abandonar e nem separar o corpo da mente. Ela vai construir uma relação de meninos e meninas habilidosos e não habilidosos para se relacionarem e dialogarem. Isso é importante, tá? O que eu coloquei é que as problemáticas estudadas assim no PROEF me ajudaram muito a compreender muito o significado da minha prática, né? Que a educação física escolar, ela vai precisar enfrentar as situações limite, mas ela vai ter que acreditar nos seus inéditos viáveis, e é o que eu acredito nessa motricidade aqui. Então, eu tenho um entendimento para encerrar, que essa teia, ela só começa a ser rompida quando o professor transformar a prática em praxe, ou seja, uma ação de reflexão, de intenção e comprometimento, e ter uma intenção humana bem planejada daquilo que a gente pretende enquanto disciplina, ou melhor, enquanto componente curricular obrigatório. A gente tem que se fazer chegar na escola e dizer que nós viemos para transformar a educação, pelo menos em algum ponto, né? Porque nós somos mais um e nós devemos somar e não dividir, ok? É isso que eu aprendi a refletir e a refazer muitos olhares enquanto professora dentro da escola. Muito obrigada e até uma próxima vez.